Bem, bom dia, pessoal. Pessoal que está em casa também, não sei se é bom dia, boa noite, né? Que eu não sei se estarão assistindo esse vídeo. Mas eu me chamo Diego Edington, sou professor de Direito Administrativo aqui do Só Concursos e Afins. A gente vai estar junto durante esses encontros para falar de Direito Administrativo, para falar de Lei 8.112 e para falar de licitação. A nossa disciplina começa hoje, a gente tem alguns encontros aí pela frente. É um módulo, né, extensivo, onde a gente estuda todo o conteúdo de direito administrativo referente a concurso público. E a gente tem algumas orientações nessa primeira aula para poder falar com vocês sobre como estudar direito administrativo, como é cobrado em prova de concurso, o que a gente deve ter mais atenção e a forma como a gente deve estudar. Diferente de algumas outras disciplinas do direito, o direito administrativo ele não vem compilado em uma lei específica. A gente não tem um código de direito administrativo, um código administrativo. A gente encontra essa disciplina em alguns artigos da Constituição, a gente encontra também em alguns artigos, em algumas leis específicas. A gente não tem um código específico para isso. Então, o nosso conteúdo aqui de direito administrativo, ele vem misturando um pouco doutrina, que a gente chama, que é o conteúdo, que é a teoria, com questões de concurso e com leis específicas. Então, a gente vem mesclando esses conteúdos aí para poder falar um pouco sobre essa disciplina. Dessa disciplina de direito administrativo, a gente começa... dica de estudo. Como é que a gente aconselha o estudo da disciplina Direito Administrativo? A gente aconselha o estudo... nós não aconselhamos que você compre um livro de doutrina de direito administrativo, aqueles livros que tem 1000 páginas. Não que seja ruim, muito pelo contrário, existem autores muito bons, mas aqueles livros não prestam para concurso, pois eles não são obras destinadas para concurso público. O concurso público ele não trata muito sobre doutrina, sobre conteúdo, sobre teorias. Ele trata geralmente, e aí a gente vai depender da banca, a gente vai comentar e fazer algumas questões. Ele fala mais sobre letra de lei ou sobre aquilo que é certo, né, que não pode ter dúvida, porque se um autor pensa de uma forma e outro pensa de outra, não pode cair em concurso. Porque o examinador não pode lhe obrigar a querer saber todas as teorias que existem no direito. Tá? Então é uma cobrança bem objetiva que a gente tem sobre direito administrativo. Então, aconselho basicamente, quem tiver interesse de adquirir algum livro, além do módulo que vocês terão, eu aconselho que vocês comprem o livro de Sinopse Jurídica, que é uns livrinhos pequenininhos que tem só o resumo do direito mesmo. É a coleção Sinopse Jurídica, e aí você vai lá e procura direito administrativo. Ou algum livro de direito administrativo para concurso. Eu gosto muito do livro do professor Matheus Carvalho, que é um livro que ele é bem completo, né? Eu quero que, caso vocês venham adquirir, eu sugiro a sinopse, mas o livro do professor Matheus Carvalho, para quem não é da área jurídica, é um livro assim que você tem um livro para concurso, é direito administrativo para concurso, mas saiba que ali está aprofundado para quem é da área do direito também. Para quem eventualmente não é da área do direito, ali tem muita coisa que fala jurisprudência. Aquilo não é tudo que quer para você, é mais um livro para você ter de base em casa para poder estudar. Então eu aconselho Sinopse Jurídica, e esse livro eventualmente o mais avançado, se vocês né, puderem ter interesse de ter, não é necessário, porque o módulo que a gente contempla, a gente traz aqui, a gente já traz conteúdo bem, pelo menos focado no concurso, mas é uma dica que a gente dá aí. E resolução de questões. Estudo para concurso é estudar o conteúdo e resolver questões. Não tem para onde correr, essa é a principal recomendação. Tranquilo? Então a gente começa na aula de hoje nesse estudo inicial de direito administrativo. E a gente começa a estudar o direito administrativo pela teoria, pelo conceito propriamente dito. Esses assuntos iniciais são mais assuntos para a gente apresentar a disciplina. Então a primeira aula a gente vai com calma, sem pressa. Aliás, a aula nenhuma a gente vai com pressa, mas a primeira aula é mais de apresentar a disciplina para vocês conhecerem o direito administrativo.
Então, o conteúdo de direito administrativo, eu sempre gosto de trabalhar todo o assunto de direito, eu lanço um conceito, que geralmente é um conceito curto, talvez esse seja o maior de todos que a gente vai ter, para a gente assimilar o que é aquele instituto, para depois avançar no conteúdo. Mas vamos ver o conceito de direito administrativo. Se fosse uma aula de graduação, a gente estaria aqui e levaria várias aulas falando das várias teorias que existiram para conceituar o direito administrativo. Mas como é aula para concurso, a gente já vai no conceito adotado pelo concurso, né? A gente pula essa etapa. Diz assim: o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios e regras que formam o que chamamos de regime jurídico administrativo, o qual rege os agentes, os órgãos e entidades no exercício da atividade administrativa, tendentes a realizar de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado. E a gente vai identificar vários momentos desse conteúdo aqui. Por exemplo, quando ele diz: o direito administrativo é um conjunto harmônico de princípios e regras que formam o que chamamos de regime jurídico administrativo. Então a gente tem o que é o direito. Olha, o direito, de forma simples, né, a gente pensar num conceito direto para nomear, né, classificar o direito eu diria que é um conjunto de normas, né, ou um conjunto de regras e princípios que visam a regulamentar a vida em sociedade. Direito é isso, é um conjunto de regras que regulamentam a vida em sociedade para tornar a nossa convivência pacífica. O direito, ele se volta para isso. Então, o direito administrativo, que é um ramo do direito, a gente tem que é um conjunto harmônico de princípios e regras que formam o que chamamos regime jurídico administrativo. Esse regime jurídico administrativo é o conjunto de regras que nós vamos aplicar ao direito administrativo. Então, nós temos alguns artigos da Constituição, nós temos a lei, por exemplo, de improbidade administrativa, nós temos a lei do processo administrativo, lei de licitação. Todas essas leis em conjunto formam um regime jurídico, e é um regime jurídico administrativo, que rege os agentes, os órgãos e as entidades. A gente vai ver ao longo do curso quem são esses agentes, classificação desses órgãos e quem são essas entidades, né, que prestam a atividade administrativa, tendentes a realizar de forma direta, concreta e imediata os fins desejados pelo Estado. Esse é o conceito básico para a gente apresentar o direito administrativo, e a gente vai avançar na teoria a partir de agora. Todo ramo de direito ela tem fontes, e quando a gente pensa em fontes é o local onde surge o direito. Da onde é que a gente tira as regras do direito administrativo? Então, fontes do direito administrativo são o local, né, é o lugar onde surgem as regras, onde a gente encontra as regras do direito administrativo. Eu falei que não existe um código específico. Aliás, é por isso que a primeira fonte do direito administrativo é a lei em sentido amplo. Por que eu digo lei em sentido amplo? Porque eu estou englobando vários tipos de lei. Eu não estou falando um código específico. Quando eu digo lei em sentido amplo, que aliás, lei em sentido amplo é a fonte primária. Lei em sentido amplo é a fonte primária do direito administrativo. É o primeiro local onde a gente vai buscar as regras do direito administrativo, é na lei em sentido amplo. Lei em sentido amplo no sentido de que nós temos várias leis, como eu falei. Aliás, é até interessante para vocês a gente fazer isso. Geralmente vocês veem constitucional, mas a gente pode fazer um comentário sobre isso, que no nosso Brasil, no nosso ordenamento jurídico, a gente tem uma hierarquia das normas. As normas não estão no mesmo patamar. Tem normas que têm uma força, digamos assim, maior que a outra. Então, lá no topo da nossa hierarquia, aqui no topo da pirâmide, a gente encontra a Constituição Federal. A Constituição Federal está aqui no topo. Nenhuma lei do nosso Brasil pode contrariar o que está escrito na Constituição Federal, porque ela é a nossa lei maior. Aqui no meio da história, né, nós temos todas as outras leis.
nós temos as leis comuns. Aí a gente tem lei ordinária, lei complementar, lei delegada, a gente tem vários tipos de leis. E aqui na base da pirâmide, nós temos os atos normativos, que são eventuais decretos, por exemplo. Então, essa é a hierarquia das normas que nós temos. No topo, a Constituição. No meio da pirâmide, nós temos várias leis. E na base, nós temos os atos normativos, os atos administrativos ou normativos. Deixa eu botar, era um V isso aqui, né? Atos normativos. Então veja, quando eu digo que a primeira fonte, a fonte primária do direito administrativo, qualquer dúvida, pergunta na hora, tá? Não deixa para depois não, e aí a gente esclarece também, pode ser a dúvida do pessoal de casa. Pode interromper, interferir na hora. Fique tranquilo em relação a isso. Quando eu digo lei em sentido amplo, eu estou falando que todas essas leis, de forma geral aqui, todos esses atos normativos serão fontes do direito administrativo. Qualquer dúvida que a gente tenha acerca de que regra aplicar no direito administrativo, o juiz, ao julgar um caso, ele busca originariamente a lei que vai reger a situação. Aliás, o princípio da legalidade, que a gente vai ver ainda hoje, esse princípio da legalidade, ele é muito forte no direito administrativo. O administrador público, ele só pode fazer aquilo que a lei permite. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho, esse princípio da legalidade. Então, essa é a fonte primária do direito administrativo. Lei em sentido amplo. Aqui nós continuamos com as outras fontes. Nós temos, em segundo momento, a doutrina. O que é que significa doutrina? Doutrina é o resultado dos estudos dos doutrinadores, dos estudiosos do direito. Doutrina são os estudos, né, são as pesquisas dos estudiosos do direito. Então, os autores que estudam a ciência do direito, que fazem livros e estudam, né, os fenômenos jurídicos e criam teorias, também são fontes do direito administrativo. Porque nem sempre a resposta vai estar na lei. Aliás, a lei ela não tem como dar a resposta de tantas questões sociais e tantas demandas, relações que a gente tem na sociedade, né? A vida prática ela é muito mais dinâmica do que o direito se concretiza. Então, se concretiza em lei. Mas a doutrina vem para ajudar nisso aí. Se a lei não der a resposta, o juiz ou o estudioso, a gente pode procurar na doutrina a resposta para isso. É também uma segunda fonte do direito. Muitas vezes o juiz se baseia em decisões que estão na doutrina, em decisões não, em conteúdos que estão na doutrina, porque a lei ela não traz todas as respostas, como eu falei, né? Ela não traz conceitos, por exemplo. As leis ela não trazem conceito. O conceito geralmente quem dá a doutrina, o conceito do que é legalidade, do que é o princípio da impessoalidade, por exemplo, moralidade. Então a gente encontra nos doutrinadores, nos livros. Ok? Terceira fonte a gente chama de jurisprudência. O que vem a ser uma jurisprudência? Aqui a gente precisa fazer uma historinha para chegar até a jurisprudência. Quando um juiz ele julga alguma causa, porque nem sempre, como eu falei, a resposta está na lei e muitas vezes o problema vai parar no judiciário. Então o juiz ele é responsável por julgar aquela demanda e dar uma solução ao conflito, né? Então quando ele toma uma decisão, muitas vezes a questão é polêmica e não tem a resposta, e cabe ao juiz, por meio da utilização dessas fontes aqui, interpretar o direito e aplicar e dar uma resposta. Quando o juiz emite uma decisão, aquela decisão isolada, a gente chama de uma decisão jurídica comum. Só que o que acontece? Muitas vezes os outros juízes começam a se basear na decisão que aquele juiz realizou. Isso aconteceu recentemente quando a gente pensa, por exemplo, na questão da união homoafetiva, casamento de homoafetivos. Antes, a gente não tinha na lei a resposta, a lei não permitia. Só que aí os juízes começaram a entender que era permitido o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Quando um juiz decide isso, aquela decisão ela não é uma jurisprudência.
Mas quando outros juízes começam a decidir, e aí a gente começa a perceber que vários juízes em vários locais do Brasil começam a julgar no mesmo sentido, a gente tem que se forma jurisprudência. Então, o que é uma jurisprudência? São decisões, é um conjunto de decisões no mesmo sentido, reiteradas, né? Conjunto de decisões reiteradas no mesmo sentido. Então, jurisprudência é esse conjunto de decisões. A gente não tem um número específico para poder falar o que é uma jurisprudência. Mas quando ela começa a se tornar relevante, quando a gente começa a perceber que existem várias decisões sobre o conteúdo naquele sentido, dando aquele direito, a gente chama de jurisprudência. Então, a jurisprudência ela também vai ser uma fonte do direito administrativo. Porque, como eu falei, muitas vezes a resposta não está na lei. Se a resposta não está na lei, quando o juiz pega um caso concreto e aí ele tem que julgar, ele vai pesquisar, ele procura na lei e não acha. E aí ele vai olhar, como é que meus colegas estão julgando? Vou fazer uma pesquisa aqui. E aí pesquisa, claro, não estou dizendo que vincula. Cada juiz tem sua liberdade para julgar, de acordo com a lei. Mas é uma base que ele pode se utilizar. E muitas vezes a jurisprudência, ela acaba se tornando... A gente tem jurisprudência vinculante, né, que é do STF, tal, e tem jurisprudência dos tribunais superiores, que ela serve mesmo como parâmetro. O juiz olha, como é que o STJ pensa? Como é que o STF pensa? Então, esses são parâmetros, são fontes onde a gente pode encontrar direito administrativo. E, por fim, e menos aplicado, digamos assim, a gente tem os costumes. O costume também é fonte do direito administrativo. Observar a prática administrativa é interessante. Um exemplo de costume, eu poderia citar assim, geralmente, se a gente fala licitação, se eu falo de uma licitação na modalidade leilão, por exemplo, né, fazer um leilão, a lei não traz especificamente qual vai ser o procedimento do leilão. Mas a administração pública já tem um costume de realizar um leilão naquela localidade, e aí publica o edital, tem um tempo, chama o leiloeiro, e então já existe um costume, né, uma praxe administrativa para fazer aquele procedimento. Então isso é um costume e isso é uma fonte do direito também. Então nós temos essas 4 fontes do direito administrativo, lembrando que a lei é a fonte primária e fontes são os locais da onde surge o direito. Lei em sentido amplo, doutrina, jurisprudência e costume. Tranquilo com isso? Diga. Tá. A colega perguntou assim, né, o pessoal que está em casa, que, como eu falei que as leis nem sempre têm a resposta, muitas vezes a administração pública, por meio do que a gente chama de poder regulamentar, que vai acabar normatizando a situação, regulamentando a situação. E ela publica atos normativos, publica decretos, tal. Onde é que a gente encontra, onde é que a gente classifica naquela pirâmide que a gente fez, né, esses decretos, esse poder regulamentar? A gente classifica na base, onde tem aqueles atos normativos, ou atos administrativos também, você pode entender assim. Ali na base, a gente tem essa atuação do poder público, do poder regulamentar. Tá? Tranquilo. E aí, mais alguma dúvida? Não? Não também? Então vamos seguir. Você pode falar um pouco Falo. sobre o costume que não ficou muito claro para mim? Sim, sim. A colega perguntou sobre essa questão do costume. Fala um pouco sobre o costume aí. O costume é uma fonte de direito administrativo, né? O que é o costume? É o costume que a gente pensa, não tem nada demais. É o que a gente pensa na prática mesmo. Qual é o costume na sociedade? Por exemplo, a gente sabe, é algo habitual. Qual é? Exatamente. A gente sabe quando a gente chega num lugar, a gente forma uma fila. Né? Não existe lei dizendo forme uma fila indiana, né, nos órgãos públicos. Mas a gente sabe que chega no lugar, chega na lotérica, forma uma fila, o que chegou primeiro tem prioridade. Isso é um costume da nossa sociedade. Então, a administração pública também tem os seus costumes. Ela tem a forma já de fazer algumas coisas, alguns procedimentos. Sabe? Então... Exato, não necessariamente precisa estar na lei. Agora, o importante é a gente saber o seguinte: o costume, ele pode não estar na lei, né? É o costume. Agora, ele não pode contrariar a lei.
Não é porque é o costume dos políticos roubarem que é certo que eles roubem, né? Então, né, a gente não pode fazer um costume. Aí é um costume contra a lei, não é um costume bom, não é um costume correto, tá? Então, porque tudo tem que respeitar a legalidade. A gente precisa fazer uma diferença entre Estado, governo e administração, porque os concursos eles pedem isso, essa diferença, sobretudo a questão do conceito de administração pública. Mas vamos lá, qual é o conceito de Estado? O Estado, ele é uma pessoa jurídica. O Estado, ele é uma pessoa jurídica de direito público. Direito público. É muito importante que vocês tenham essa noção de que o Estado é uma pessoa jurídica. O Estado, ele é, o conceito dele é de pessoa jurídica. Eita, ficou quase em cima aí. Ficou em cima da letra. Mas o Estado é uma pessoa jurídica. Quando eu chamo o Estado de uma pessoa jurídica, eu estou dizendo que eu tenho alguém para responsabilizar em alguma situação. Foi por isso que foi dado esse caráter de pessoa jurídica ao Estado. Porque se ele não fosse uma pessoa jurídica, quando ele cometesse os erros, quem a gente iria responsabilizar? Porque para você responsabilizar alguém, a pessoa tem que ter personalidade. Tem que ter personalidade jurídica. Nós temos a nossa personalidade enquanto pessoas físicas. As empresas privadas também têm a personalidade jurídica delas. É por isso que existe a personalidade jurídica. Para poder a gente atribuir aquela responsabilidade a alguém. Então o Estado, ele é uma pessoa jurídica e a gente diz que é de direito público. E a gente vai ver por que lá na frente. Porque tem regras do direito público. Então o Estado, ele tem funções típicas e funções atípicas. Olha lá, o Estado ele tem funções típicas e funções atípicas. Isso porque o Estado ele é dividido. A gente chama de tripartido, né? Tem 3 funções típicas. Nós temos o judiciário, nós temos o executivo e o legislativo. A gente sabe que o judiciário, qual seria a função típica do judiciário? O judiciário julga, né? Ou eu poderia dizer, o judiciário aplica o direito para resolver os conflitos, que é isso que o judiciário faz. Mas vamos botar julga de forma mais objetiva. O executivo, ele administra. O executivo, ele administra e presta os serviços públicos. O executivo, ele administra. Isso eu estou falando das funções típicas, tá? Para as quais elas foram criadas. Essas funções foram criadas. E o legislativo é o único que tem 2 funções típicas. O legislativo, ele legisla, ele faz lei. Ele legisla e ele também fiscaliza. O legislativo ele legisla e fiscaliza. Ele é o único que tem 2 funções típicas. Funções típicas é tranquilo a gente perceber, porque o próprio nome já meio que já entrega o que cada um vai fazer, tirando a parte de fiscalização que o legislativo vai fazer. E aí a gente tem o exemplo das CPIs. As CPIs é uma forma de fiscalizar a análise das contas. A gente tem o Tribunal de Contas que atua junto com o Legislativo, também é uma forma de fiscalizar as contas da administração pública. Mas funções típicas é tranquilo. Só que o que eu quero dizer? Que essas funções aqui, ela também tem as suas funções atípicas. Cada uma desses poderes, eles foram criados para tipicamente atuar dessa forma. Só que o sistema não é tão fechado assim. A gente não tem uma coisa tão hermética, tão fechada. A lei possibilita e a própria prática também possibilita que esses poderes, de forma extraordinária, não é sempre, eles acabem, não sei se é tomando emprestado, mas não é tomar emprestado, mas cada um desses poderes acabam atuando como se fosse o outro em algum momento. Eu vou ter momento em que o judiciário ele vai atuar como se fosse executivo. E momento em que o judiciário vai ter a mesma atuação do legislativo, por exemplo.
e vice-versa. Vamos tentar pensar aqui. Então, quando essas pessoas, esses poderes, eles atuam utilizando os poderes dos outros, a gente diz que eles estão atuando de forma atípica. Se a gente pensa no poder judiciário, a sua função típica é julgar, ele julga. Agora, quando o judiciário, por exemplo, o poder judiciário, ele tem que renovar a frota de carros que servem à justiça, ou então comprar computadores, ou então comprar, sei lá, mesas, cadeiras para poder prestar o serviço, né, do tribunal. Quando o judiciário realiza uma compra, ele faz essa compra mediante licitação. Ele tem que licitar. Quando ele realiza essa licitação, o Estado não foi criado para licitar, para fazer licitação. O Poder Judiciário não foi criado para fazer licitação. Mas ele, de forma atípica, está atuando como se fosse o Poder Executivo. Da mesma forma, quando ele faz concurso público para o tribunal, o Poder Judiciário, a função típica é julgar. Mas quando ele realiza um concurso público, ele está, de certa forma, utilizando as prerrogativas do Poder Executivo de realizar o concurso público. Então, de forma atípica, ele pode realizar funções do Executivo. Da mesma forma, o Tribunal de Justiça, ele tem o seu regimento interno, ele elabora o seu regimento interno. Quando ele faz isso, o judiciário está legislando, porque ele, por meio de um ato normativo, está elaborando o seu regimento. Então veja, o judiciário, de forma atípica, às vezes atua como executivo e como legislativo. Da mesma forma vai acontecer com o executivo. O executivo foi criado para administrar, para poder prestar serviço público. Só que de forma atípica, se um servidor, por exemplo, ele comete uma infração administrativa, ele vai ser julgado em um processo administrativo disciplinar. Esse processo administrativo é uma forma de julgamento. Só que o executivo não está aqui para julgar ninguém. A função dele não é julgar, mas de forma atípica ele acaba julgando porque a lei permite. E também, como a gente já falou, o executivo ele também pode publicar atos normativos. Ele publica alguns atos normativos, baixa decretos, portarias que estabelecem regras. É uma forma do Poder Executivo acabar legislando. Então, o Legislativo também da mesma forma. Se o Legislativo faz uma licitação, ele não é criado para isso, mas de forma atípica, ele realiza as características do Executivo, né? E de forma atípica, se ele julga algum servidor seu, ele está também utilizando as funções do Poder Judiciário. Então, as funções típicas são essas aqui. Mas a gente precisa saber que os poderes, eles são harmônicos e nenhum poder é maior que o outro. Então, existe um sistema que a gente chama no Brasil de sistema de freios e contrapesos. Esse sistema de freios e contrapesos é que cada um dos poderes acaba vigiando o outro e cada um desses poderes também tem as funções atípicas, eles realizam as funções que são dos outros poderes. Tá? Então, funções típicas e funções atípicas. Existe uma quarta função do Estado, que eu trago mais por precaução, porque eu vejo que isso está começando a ser cobrado em concurso, né, e pode a qualquer momento ser cobrado para vocês. A quarta função do Estado, que é chamada função de governo ou função política, são funções criadas pela doutrina, é a função, aliás, criada pela doutrina. Olha aí a doutrina como uma fonte do direito administrativo, criando um conteúdo. Então, a quarta função do Estado é uma função criada pela doutrina, e essa função criada pela doutrina gerou a função política. São situações em que o poder público, em que a doutrina, ela observava que o Estado praticava alguns atos administrativos, mas esses atos administrativos não se enquadravam nem no Poder Judiciário, nem no Poder Executivo, nem no Poder Legislativo. Por exemplo, decretar guerra. O poder público tem essa função de decretar estado de guerra, estado de sítio, estado de calamidade. Então, estado de sítio
Estado de calamidade. Estado de sítio são situações em que existe uma grande comoção interna, grandes problemas, por exemplo, uma enchente, uma seca. E aí o poder público, estado de sítio é uma forma do poder público, ele, ao declarar, estamos em estado de sítio, então é como se fosse um estado de alerta para poder resolver algum problema. Então, quando ele declara esse estado de sítio ou estado de calamidade, que vai depender da gravidade, esse estado de sítio de calamidade é uma forma que ele tem até mesmo de poder tomar medidas para poder realizar isso. Então, ele acaba dispensando licitação para poder depois justificar, porque estado de sítio, para comprar comida para os desabrigados, eu não posso realizar uma licitação, porque vai demorar demais. Então, estando em estado de sítio, eu posso comprar diretamente. E isso, ocupando escolas, ocupando espaços particulares. Não necessariamente. Pode ser fenômeno natural ou algum estado. É porque geralmente no Brasil é relacionado a fenômenos naturais. Fenômenos que acabam. Mas pode ter conflitos internos. É possível, porque no Brasil é mais raro conflito entre estados, por exemplo. Um estado brigando com o outro. Mas é possível e ele pode declarar estado de sítio. Por exemplo, no Oriente Médio mesmo, Sim. acontece isso. Sim. Você pode declarar estado de sítio. É verdade. Ali. Pode declarar estado de Exato, eles vivem em permanente estado. Ali não sei nem mais se é sítio, ali é estado de guerra mesmo. Ali já é pior, já é mais avançado de todos. Porque ali eles vivem em estado de guerra. Né? Ali nem estado de sítio, eu acho que é simples, é pouco para eles. Porque ali a luta é constante, né? Mas a ideia é essa. A ideia é essa. Então, essas funções assim, a doutrina dizia, olha, isso não é função nem do judiciário, nem do executivo, nem do legislativo. Isso é função de governo ou função política do Estado. Tá? Algumas pessoas não concordam, algumas acham que essa é uma função do executivo, né? Mas existe essa classificação aí que a gente precisa conhecer. É a chamada função de governo ou função de Estado. Aliás, falando em governo, o que é o governo? Se eu disse que o Estado é uma pessoa jurídica, o governo ele vai ser um elemento do Estado. Então, governo e Estado não se confundem. Governo integra o Estado. Governo é o comando, é um elemento de comando e direção do Estado. Assim como o povo, o território, o governo é um elemento do Estado. Então, o conceito de governo é um elemento do Estado que representa o seu comando e direção. Então, o Estado é uma pessoa jurídica, o governo é o seu elemento, um dos seus elementos. Se o governo é um dos seus elementos, aliás, é por isso que a gente diz que o presidente da República ele é chefe de Estado e chefe de governo. Ele é chefe dos dois, porque ele é chefe do Estado na medida em que o Estado é uma pessoa jurídica, é um país, né, igual aos outros países do mundo. Ele é chefe daquilo, ele é chefe de governo porque ele executa as políticas públicas, ele tem atuação interna. E o governo é soberano, nosso governo é soberano, representa independência na ordem internacional e supremacia na ordem interna. Então é um país, nós somos um país independente. Os outros países devem respeitar as nossas decisões, né, no âmbito internacional, e de forma interna as decisões do governo elas são dotadas de supremacia. Supremacia no sentido de que os cidadãos devem obedecer. Tá? É o quê? Né? Mas sabe que é um mal necessário, sabe? Se o governo tivesse não falo do governo A, ou B ou C, né? Mas o governo, de forma geral, ele não tivesse esse poder, seria até difícil governar, né? Aliás, seria impossível governar. Seria impossível. Então é por isso que ele precisa, quando a gente estudar ato administrativo e poderes administrativos, a gente vai ver qual a importância de um ato administrativo ter essa presunção, essa força, essa supremacia interna. E por fim nós temos a administração pública. A administração pública a gente divide em dois critérios: o critério formal e o critério material.
vista sobre o critério formal, orgânico ou subjetivo, a administração pública corresponde aos agentes, órgãos e entidades públicas. Então a União, o Estado, o município, sei lá, o INSS, a Receita Federal, todos esses são órgãos ou entidades, a gente vai ver a diferença na aula específica sobre isso, e é a administração pública. Sobre o critério material ou objetivo, a administração pública é a atividade administrativa. É a atividade administrativa. É a prestação dos serviços públicos. Por exemplo, prestação de serviços públicos, por exemplo. Então, critério formal, orgânico ou subjetivo, a administração pública corresponde aos agentes, órgãos e entidades. Se a gente olha sobre o aspecto material, o objetivo, são serviços e atividade que a administração pública presta na nossa sociedade. É importante saber essa divisão, porque isso é bastante perguntado em concurso, tá?